Queridos, há uma batalha no mundo em que vivemos, no mundo passado e no presente. Nós denominamos esta batalha de o grande conflito, a grande batalha. Desde que foi estabelecido um plano de salvação, foi aberto um parêntese para a humanidade decaída, perdida. Existe uma batalha ainda escrita, predita na Bíblia, que nós chamamos de escatologia. É parte da teologia. Quando a gente fala de escatologia, nós falamos de temas futuros, mas o futuro está chegando, porque faz 2000 anos que João escreveu parte dessa história, chamada a Revelação, ou Apocalipse. Então, quem era João? João era alguém que estava vivendo no 5º Império Mundial, ou no 6º Império Mundial, o Império Romano. Já haviam se passado 5 impérios: o Império Egípcio, o Império Babilônico, os Medos Persas, os gregos, como eu falei, né, tá faltando ainda a Pérsia, né? A Assíria e Roma, o 6º Império. Então eu gostaria de ler Apocalipse 13, para que a gente entendesse um pouco o que envolve este grande conflito. Este conflito não é fazendo uma reportagem aquele livro que eu li de capa a capa, né? Um livro até adventista. Na minha mocidade eu li esse livro de capa a capa. Capa a capa. Mas não é sobre isso, não. Eu não sou adventista, eu sou oriundo da Igreja Metodista. Hoje estou congregando em outra denominação. Mas Apocalipse 13 diz assim: a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas 7 cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para ferir grandes coisas, ou proferir grandes coisas, blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar, a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro, e falava como o dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, gente, esse texto bíblico, falando sobre a besta ou o anticristo, ela traça o destino final da humanidade. Ela traça também o início. Início, meio e fim. Ela fala de todos esses aspectos. A besta, ela é algo contemporâneo? Sim. Mas também ela é do passado. Ela sempre existiu. E o que é a besta? Que muitas vezes é representado pelo número 666. Depois eu vou explicar isso aí. Eu vou explicar isso aí. O que eu entendo sobre esse 666. Acontece que o apóstolo João ele teve um arrebatamento de sentido em primeiro lugar, na ilha de Pátmos, onde ele vê Jesus transformado entre 7 castiçais de ouro. Ele vê as igrejas como candeeiros e vê os pastores como astros iluminados, estrelas que ficam na mão de Jesus. E ele vê as 7 igrejas da Ásia. E depois de tudo isso, ele tem um arrebatamento de espírito. Primeiro ele tem um arrebatamento de sentido, onde ele tem só uma visão, mas ele continua ali na ilha de Pátmos. Ele estava orando no chamado Dominique de Nefes, que era o primeiro dia da semana. Guardava-se o sábado, os judeus guardavam o sábado, ainda naquela época, e no primeiro dia da semana eles adoravam, eles faziam um dia de adoração. Era chamado o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Na verdade, o dia do Senhor não era uma referência ao sábado. O sábado era o dia de repouso, de descanso. E João, mesmo na ilha de Patmos, uma ilha deserta, que ele foi colocado ali para ser devorado pelos animais, porque João era um homem santo, era um homem do amor. E os seus próprios inimigos, ele tinha 100 anos de idade, isso é 60 anos depois que Cristo já tinha ido para o céu, mas havia feito uma promessa que João não morreria sem antes ver o reino de Deus chegando. E chegou na ilha de Patmos. E ali, ele está orando no dia do Senhor. Ele tem um arrebatamento de sentido no dia do Senhor, ou seja, no primeiro dia da semana, o domingo, o Dominiques Dies Nefes, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia da ressurreição.
E aí Jesus começa a mostrar para ele, fala, vou te mostrar as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer. Ou seja, passado, presente e futuro da era de João. Na época de João. Porque hoje nós já estamos no futuro. Mas para ele estava no meio, estava no presente, havia passado e havia o futuro. Então, todos os mistérios para que a igreja soubesse a revelação, ela vai sendo desenrolada. Até o capítulo 13, onde Jesus ele mostra a João, ou ele tem a revelação, ele vê em espírito. Não é o chamado déjà vu ou arrebatamento de sentido, não. Ele vai mesmo em espírito, porque ele ouve uma voz, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então ele vê esses animais estranhos, que algumas pessoas interpretam literalmente como se fossem monstros. Mas não são monstros físicos, vamos dizer assim, animais, não. É uma metáfora do que acontece no mundo. São monstros espirituais. São monstros políticos. São monstros bélicos. São monstros do que há no mundo, mas que João não entendia. E muitos ainda não entendem. Então, quando ele fala aqui no capítulo 13 que subiu uma besta do mar, o que representa a besta do mar? Ela representa as nações. O mar representa a nação. Toda vez que a Bíblia se refere a nações, mar é um número de gente muito grande. Representam as nações que têm um poder político muito grande e haverá uma junção internacional que já vem sido predito na Bíblia há muito tempo. Vem sido ilustrado isso. Desde lá dos impérios egípcio, babilônico, medo-persa, grego, romano, assíria. Todos esses impérios já representavam cabeças da besta. Por quê? A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, significa que haveriam 7 impérios e o último império de todos, o sexto, que também será o oitavo, ele seria uma coalizão de 10 países mais fortes. A princípio da Europa, porque seria o Império Romano, a princípio. Mas há pessoas que, a interpretação, acreditam que serão 10 nações mundiais, as mais poderosas. Então, há uma visão
mundial de que o mundo precisa ter um líder só. Não é um presidente aqui, outro ali, um líder aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Das mais de 170 nações do mundo. Não. É um líder só que manda em tudo. Essa será a besta. Um líder mundial. A chamada nova ordem mundial. Tão falado. Controlada por quem? Controlada pelo capitalismo. Porque lá mais à frente, no contexto desse texto, vai dizer que ele vai obrigar que as pessoas se submetam, porque senão não vão poder comprar e nem vender. Mas uma pergunta que eu faço para você. Será que a igreja vai estar aqui? Eu acredito que não, porque eu acredito na doutrina do arrebatamento. Por quê? Porque no tempo de Ló, Deus tirou Ló e destruiu Sodoma e Gomorra. No tempo de Noé, Deus construiu uma arca, botou Noé e a sua família e depois veio o dilúvio. Então Deus não mandaria as pragas finais sobre a igreja dele. Não. Por isso que eu acredito que Deus tira o justo antes que venha o mal. Eu acredito na doutrina do arrebatamento. Por isso. Porque ela é defendida na Bíblia. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas tirou Ló. E a família dele. Então, mas essa besta, esse anticristo, o primeiro das nações, já está no mundo? Sim. Já está no mundo, dado que não é uma pessoa só. É um império. É um império que vem se arrastando desde o passado. Daniel teve essa visão também. E ele não entendeu, mas o anjo disse, não é para agora, é para o futuro. Você vai morrer, seus dias finais vão chegar, você vai ser sepultado tranquilamente. Daniel ficou 70 anos sobre 4 dinastias. E ele foi governador sobre 4 dinastias. Rei Dario, rei Nabucodonosor, rei Ciro e rei Beltesazar. Foram 4 homens que estiveram à frente de um império e Daniel estava lá. Daniel era governador de 120 províncias. Ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de servir a Deus, foi jogado na cova dos leões por isso e continuou seus 70 anos. E Deus disse para ele, você não é para o seu tempo, Daniel, é para o futuro. Então, gente, então quando João escreve, ele está na sexta cabeça da besta. Como eu disse, a primeira, Babilônia, Egito, os medos persas, a Síria, os gregos e Roma.
são impérios. Israel não foi império, Israel foi reinado. O império manda no mundo todo. Um império como o de Alexandre o Grande, que era tão sanguinário que há pessoas que dizem que Alexandre foi até nas florestas africanas para subjugar os chimpanzés, os animais, como se fossem guerreiros. Que onde ele sabia que tinha um grupo que não submetia ao Império Grego, ele ia com seus soldados para conquistar. Mas haverá um reino futuro. E esse reino futuro é a besta que sai do mar, quer dizer, das nações. Este é um governo político. Haverá uma época que não vai ter mais guerra, gente. Vai ter paz. Inclusive, o próprio Israel vai ser enganado por uma paz aparente. E como Israel ela não recebeu Jesus como seu Senhor, não acreditou em Jesus, porque no livro de João está, ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder para serem chamados filhos de Deus. Então, como Israel não aceitou o Messias, eles vão aceitar o falso Messias, que será um líder mundial, que vai provocar uma paz. Uma paz na força, porque ele terá uma influência política muito grande. Então, explicado isso, nós vamos para a besta que saiu da terra. Essa besta que saiu da terra será um líder religioso. Por quê? Bispo, por que tem que ser um líder religioso? Porque os regimes mundiais, eles são governados de várias formas. Há países que quem manda é a política. Há países que quem manda são os paramilitares. São as armas, o exército. E há países que quem manda são os Aitolá, né? É um nome difícil de se pronunciar. Há países que quem manda são os lamas, ou os brahmas. Há países que quem lidera são os sadhus. Há países que quem lidera são monges. O primeiro-ministro ou o rei, ele é apenas alguém um certo diplomata que tem contato com outras nações. Mas quem manda é o líder xiita, ou é o líder sunita, ou um tipo de líder. Então, para conquistar toda essas pessoas, o líder político terá que ter também um líder religioso. É a besta que saiu da terra. De qual terra? Da Terra Santa. Se o líder que sai das nações vem da Europa ou
de outras nações poderosas, ninguém mais do que Israel poderia prover o líder religioso. Por quê? Dado que os oráculos da fé, da Bíblia, vêm de lá. E dado que 50% do mundo é judaico-cristão. Israel jamais ouviria alguém que não fosse o Messias deles, que eles acreditam, mas não é Jesus. Será um falso Messias. Então, ele falará como um cordeiro, mas vai agir como um dragão. Porque ele pega todas as informações, toda a sua influência e passa para outra. Para o outro poder. Um está no mar e o outro na terra. Um está nas nações e o outro está na Terra Santa. Para que esse, usando da sua influência, faça com que as nações adorem a besta que saiu do mar. Até aí, sintetizando, há um poder, paralelo, um poder político e um poder religioso, que vão se mesclar para dominar as nações. Dado que eu já expliquei que o mundo ele não é dominado só por política. Ele é dominado por fanatismo religioso e também ele é dominado por milícias e grupo paramilitares. Então, será um prato feito para que esses dois poderes se unam. Mas então por que muitas vezes as pessoas dizem, mas e o 666? João disse que é o número de um homem e é a marca de um homem. E que quem tivesse entendimento, interpretaria. Eu não tenho tanto entendimento assim, mas, ao meu ver, 666 significa uma trindade de 6. Se nós voltarmos na história do mundo, nós vamos ver que quando Deus criou a humanidade, o homem foi feito no 6º dia. E no 7º, Deus terminou a sua obra. Então, 6 é o número do homem, imperfeito, e 7 é o número de Deus, perfeito. Então, não poderia ser 37, nem 39. Teria que ser 36. Por quê? Porque, como eu disse, haverá uma junção. Poder bélico, poder religioso e poder político. Na verdade, essas 3 forças vão se unir para impor uma certa hegemonia sobre o mundo. Só que a igreja não vai estar aqui. É lógico, por quê? Porque esse anticristo ele não tem como dominar o mundo, essa força, com a presença do Espírito Santo de Deus, que foi derramado no dia de Pentecostes. Enquanto ele não sair da terra e arrebatar a igreja de Jesus, o anticristo não tem autoridade. Mas existe a sombra dele, existem os rastros dele que estão por aí.
E nós podemos identificar ele. Como? Deus fez com que ele deixasse a sua marca. Quando você vai examinar alguma coisa, por exemplo, você pega, vamos colocar, um carro, né? Ali tem uma marca, um símbolo. Esse carro é da Ford, esse carro é da Fiat, esse carro é... Então, ao ver o objeto material, tem um símbolo. E você sabe que ali pertence a alguém. É uma marca. Então Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que muitos seriam enganados e não saberiam discernir quem é quem. Então, ele deixou um sinal para a gente saber. E toda vez que você vê esse número 666, saiba que ali é algo que tem compromisso com o anticristo. No Brasil, logo no início desse governo, alguém tentou fazer um projeto, um decreto federal. Eu sou estudante de direito, um decreto que não passou, mas era um decreto que caçava qualquer pessoa que eles dissessem essa pessoa é terrorista. Um pastor, um padre, um líder. Se eles dissessem que essa pessoa era terrorista, um estrangeiro, eles imediatamente prenderiam essa pessoa. Era uma espécie de segurança nacional, agregada ao plano de segurança nacional. Então, se chamava Decreto 666. Pesquisa no Google, Decreto 666, mas não foi avante. Isso já ficou claro que havia um compromisso com a nova ordem mundial. Lá nos Estados Unidos, um dos parentes do ex-presidente da República, o genro, tem uma empresa e na frente está 666. Significa que ele tem um compromisso com o anticristo. Que ele é parte disso. Então, não importa onde ele estiver, ele vai ter que se identificar. Ele vai ter que dizer, eu faço parte do governo do anticristo. Deus obriga ele a fazer isso. Só que ainda não é o final. Quando a igreja sair daqui, aí sim ele vai tomar posse. E aí ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver o sinal. Nós não estamos ainda nisso, mas nós já temos marcas disso. Através dos meios de comunicação, através dos algoritmos, através da própria internet. Você vê que quando nós tivemos aqui um plano emergencial no Brasil, todo mundo já estava cadastrado, todo mundo já sabia o seu nome. Agora já sabe meu nome, onde eu moro. Um dia alguém disse aqui, eu sei onde você mora, onde você está. Nós somos vigiados, gravados, até dormindo. Porque no dia que chegar, o mundo terá que estar pronto para isso. E eu não, porque eu não quero estar aqui.
quero estar com Cristo, arrebatado. Então, gente, o apóstolo João disse o seguinte: o anticristo já está no mundo. Ele disse antes, escreveu o Apocalipse. Em uma das suas epístolas ele disse: ele já está no mundo, mas tem um que o detém. E quem detém? O Espírito Santo. Porque ele não terá poder nenhum sobre ninguém se essa pessoa se submeter ao Espírito Santo de Deus. Lembra que eu disse para você que Daniel, ele estava na Babilônia, preso, e ali se tornou governador e não cedeu às pressões, mesmo sendo jogado na cova dos leões. José, no Egito, salvou a fome mundial através de uma estratégia que Deus lhe deu. Mas ele também não se deixou levar. Estava em um dos impérios egípcios, dominados pelos faraós, mas ele não se deixou levar. Então, gente, tudo que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra, não é para a gente desesperar, não. É para a gente apenas entender e se preparar. Esse anticristo já está no mundo e haverá um momento que ele vai se manifestar, quando a igreja sair daqui. Mas quem tiver com Cristo vai reinar, vai ser arrebatado e vai vencer todas as coisas. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos fortalecer, nós não venhamos ser dominados por nenhuma força material deste mundo. Que nós não venhamos servir as riquezas, mas venhamos servir a Deus, porque nós não podemos servir a dois senhores. Venhamos servir a Cristo, para que nós possamos passar tudo isso e no final estarmos com Cristo tranquilamente, vivendo a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar.